Olá, povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês, Bispo Bruno Roberto, passando aqui em mais uma oportunidade para juntos termos essa que é a Quarta com o Bispo. Quarta com o Bispo é uma programação semanal da quarta região, onde nós fazemos alusão ao nome da nossa região, a numeração da nossa região, com esse dia abençoado que é a quarta-feira, onde todas as quartas, às 20 horas, nos reunimos aqui pelo nosso canal do YouTube para falarmos de coisas que estão relacionadas às propostas de Deus para as nossas vidas. Propostas essas que estão conectadas com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E eu tenho certeza que em mais essa oportunidade Deus vai falar contigo. Nós estamos aqui já há 3 semanas tratando sobre princípios de maturidade, a partir do personagem ou da personagem da Bíblia que nós conhecemos muito bem, chamado Isaac. Esse grande homem de Deus, um dos patriarcas do povo de Israel, que eu considero também o menos citado, o menos mencionado, mas esse camarada que nos abençoa demais com os seus exemplos e com o seu princípio, com os seus princípios de maturidade. Na primeira semana eu fiz menção aqui do texto onde a própria palavra de Deus nos mostra de forma categórica que Abraão e Sara, pais de Isaac, celebraram o seu amadurecimento. Glorificaram a Deus e deram festa pelo desmame, pelo amadurecimento do seu filho. E baseado então nesse texto, na própria trajetória de Isaac, eu propus a vocês nessas semanas que nós falássemos sobre crescendo na maturidade de Isaac. Então essa é uma proposta de que a cada semana nós possamos estar tratando sobre uma série de reflexões baseados no crescimento e na maturidade de Isaac. Na primeira semana nós falamos aqui sobre a proposta de amadurecimento em Isaac, que nos faz entender quando que faltam elementos de adoração a Deus. E eu falei isso baseado naquele famosíssimo evento onde Abraão estava subindo o monte Moriá com seu filho Isaac, e ali Isaac, olhando para um lado para o outro, percebeu que estava faltando coisas, e ele questionou seu pai: pai, tem aqui a lenha e tudo para a gente fazer o fogo, mas está faltando coisa aqui, onde está o animal para nós sacrificarmos a Deus? E nós bem sabemos hoje que naquela época de Abraão e Isaac, essa era, sacrificar a Deus um animal no altar, era símbolo da adoração a Deus, de expiação de pecados através da apresentação daquele animal sem nenhuma possibilidade alguma de ser colocado diante daquele altar com alguma marca, com alguma mancha, com algum defeito. Isso era um símbolo de adoração. Ao identificar que faltava alguma coisa ali na adoração, Isaac nos mostra que pessoas maduras são aquelas que conseguem ter um olhar claro e honesto para dentro de si mesmo e conseguem identificar o que está faltando para adorar a Deus. Você consegue fazer essa leitura muito profunda e ao mesmo tempo honesta de si mesmo? Você consegue olhar para dentro da sua vida e identificar o que hoje, nesse exato momento que você está acessando esse vídeo, o que está faltando para você ter uma vida mais conectada, mais profundamente conectada a Deus? Isso é próprio de pessoas maduras, esse olhar razoável e ao mesmo tempo honesto para dentro de si. Acompanhe aqui pelo nosso canal de YouTube, volte aí 3 semanas atrás e você vai conseguir ver essa reflexão completa. Na semana seguinte, na segunda semana, eu falei aqui sobre pessoas maduras serem aquelas que conseguem identificar as fases da vida, que conseguem identificar ciclos da vida. E eu mencionei o evento onde a Bíblia diz categoricamente que Isaac foi consolado do luto pela morte da sua mãe com a sua festa de casamento. Então Isaac foi uma pessoa madura também porque ele conseguia identificar com clareza as fases da sua vida, os ciclos.
E naquela oportunidade eu disse aqui também muito claramente que pessoas imaturas, pessoas que não conseguem atingir níveis de maturidade espiritual, são aquelas que não identificam, que têm também dificuldade de identificar qual é a proposta de Deus para aquele momento das suas vidas. Por uma razão muito simples, não conseguir identificar qual é a fase que Deus está propondo para mim, vai me tornar igualmente uma pessoa com dificuldades de entender o que eu tenho que fazer. Qual é a proposta de Deus para aquele momento da minha vida, me faz entender também o que eu devo adequadamente fazer. Isaac, ele conseguiu identificar os ciclos. Ele viveu o ciclo do luto, depois com o seu casamento, ele conseguiu aplacar o luto, ele conseguiu fazer uma transição do luto para um momento de celebração. Pessoas maduras conseguem identificar quando inicia e quando termina um ciclo para exatamente saber iniciar adequadamente, saber iniciar de forma correta uma nova fase da vida. Na semana passada, na terceira semana, aqui nessa série de reflexões, eu falei sobre as frustrações de Isaac. E eu disse que pessoas maduras são aquelas que sabem extrair das frustrações algo que lhes ajude na caminhada. Por quê? Por uma razão simples também. Eu disse que a frustração ela é sempre um choque de realidade para nós. Por quê? Se você chegou ao ponto de se frustrar, é porque você criou expectativas de alguma coisa e aquele apontamento que você tinha virou um desapontamento, é um apontamento que se quebrou. Logo, você experimentou uma frustração. Mas para quem anda com Deus, quem vive com Deus, como era o caso de Isaac, nós percebemos num apontamento que se quebra e vira um desapontamento, uma frustração, nós percebemos realidades que antes nós não tínhamos condições de perceber. E esse choque de realidade nos faz entender qual é a plena vontade de Deus para nós, nos faz abandonar aquilo que era um apontamento nosso, que graças a Deus não se cumpriu, porque se ele se cumprisse, ele teria sido um apontamento cumprido exclusivamente nosso, porque graças a Deus ele não se cumpriu, então uma realidade da vontade de Deus aparece. E eu falei aqui que Isaac experimentou essas frustrações a partir do momento que ele desentulhava poços e os filisteus jogavam entulho naquele poço. Ele queria se reafirmar na história a partir da história do seu pai Abraão, porque ele foi para desentulhar poços que o próprio pai Abraão havia cavado. Quando ele viveu aquele choque de realidade e os filisteus só jogando entulho no poço que ele desentulhou, ele resolveu então cavar um outro poço, cavar um poço novo. E quando ele cavou aquele poço, ninguém brigou por aquele poço, ninguém foi ali reclamar por aquele poço. E eu disse então na semana passada que as frustrações também são princípios de maturidade, porque elas nos ajudam a entender novos caminhos, novas realidades, novas perspectivas. Isaac estava muito focado em desentulhar poços que o pai havia cavado. E naquelas frustrações ele teve que aprender um novo caminho, de ele mesmo, ele próprio cavar um novo poço. Hoje eu quero falar sobre um quarto princípio de maturidade em Isaac. Eu quero falar sobre o perdão como chave, para a nossa prosperidade. Então nós vamos falar hoje sobre o perdão como chave para a nossa prosperidade. Eu quero ler junto com vocês o texto de Gênesis, capítulo 26, versículos 30, 31 e 32. Gênesis 26, versículos 30 a 32. E vamos ler juntos esse texto que diz assim: Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois despediu Isaac e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio daquele poço, o poço que tinham cavado. E disseram-lhe: Temos achado água. Temos achado água.
Esse texto, gente, é maravilhoso, só que eu preciso aqui contextualizá-lo, eu preciso aqui colocar ele em ordem para vocês. O que aconteceu aqui, está acontecendo aqui nesse texto, é que Isaac, depois de muitas frustrações, como eu falei semana passada, ele finalmente viveu o seu melhor momento. Ele achou água no poço que ele havia cavado. Ninguém cava poços se não tiver pretensão de achar água naquele poço, né? Isaac cavou aquele poço com a pretensão de achar água. Só que ele não encontrou água no primeiro momento. Não encontrou água. Então, obviamente, aquele poço ainda não tinha gerado o fruto que Isaac queria quando ele cavou o poço. Acontece, para a gente entrar dentro do contexto desses 3 versículos que nós acabamos de ler, eu preciso te explicar sobre Abimeleque. Abimeleque foi um camarada que, durante um tempo, teve problemas com a família de Isaac. O próprio Isaac desenvolveu ali, então, com Abimeleque, um problema pessoal. E eles então ficaram sem se falar, não tinham relações. Era uma situação de mágoa e de ressentimento que já vinha de um longo tempo. E essa relação de Isaac e esse camarada chamado Abimeleque estava, até por problemas familiares, essa relação estava totalmente estremecida. Aí diz o texto, e eu não li, eu fiz questão de ler apenas esses 3 versículos e não ler todos os demais versículos, porque iria ficar uma leitura muito longa, muito extensa. Mas a verdade é que depois de ter cavado esse poço, a Bíblia diz que Abimeleque e Isaac se reencontraram. E ao se reencontrarem, aconteceu exatamente o que nós acabamos de ler. Fizeram ali um banquete, comeram e beberam junto, se levantaram de madrugada, juraram um ao outro uma nova trajetória, se despediram, e a Bíblia diz que eles se despediram em paz, ou seja, eles se reconciliaram, eles viveram de novo um princípio de paz, selaram ali a paz um com o outro, as famílias se reconciliaram. Aí a Bíblia diz que imediatamente após esse ato, os servos de Isaac vieram e disseram a ele o seguinte: olha, meu senhor, o senhor lembra daquele poço que nós cavamos e que nós não encontramos água nele no primeiro momento? Finalmente começou a brotar água daquele poço. Eu tenho o costume de dizer, talvez alguns que estão aqui agora nesse Quarta com o Bispo já me escutaram falar isso, eu tenho o costume de dizer que nenhuma vírgula na Bíblia é à toa, nenhuma vírgula na Bíblia é em vão. Se a Bíblia nos ensina, se a Bíblia nos relata que imediatamente após selarem a paz Abimeleque e Isaac, os servos de Isaac vieram e trouxeram a boa notícia de que finalmente acharam água no poço que eles tinham cavado e não tinham encontrado água, é porque a Bíblia quer nos ensinar alguma coisa sobre as consequências desse ato de Abimeleque e de Isaac selarem a paz e se perdoarem mutuamente. Eu sou muito convencido que o 4º princípio de maturidade que nós precisamos aprender em Isaac é o perdão. E o perdão como chave de abertura de portas para a prosperidade na nossa vida. Porque o poço que ele havia cavado era o símbolo de algo que ele queria expandir, de terras que ele queria definir como sua. Eu te falei na semana passada que poços na antiguidade eram símbolos de propriedade. Você tinha a sua propriedade, seu terreno, você cavava um poço, colocava o brasão da sua família e aquilo então era símbolo de que aquela terra era sua. Então Isaac queria prosperar, ele queria vivenciar ambientes mais abrangentes da sua propriedade, da sua prosperidade. E ali aquele poço não deu água que ele precisava para que o seu objetivo ao cavar um poço pudesse se manifestar. E quando ele assume a posição de perdoar e de se reconciliar com Abimeleque, vem a boa notícia: achamos água. Então guarde isso.
Pessoas maduras são aquelas que conseguem experimentar o princípio do perdão. E esse perdão se torna uma chave, se torna a abertura de portas, se torna esse elemento que vai abrir possibilidades para a nossa prosperidade. Pessoas imaturas são aquelas que vivem de bico a vida toda. Pessoas imaturas são aquelas que fecham o coração para perdoarem e para também pedirem perdão. E Isaac nos ensina esse princípio. Então eu quero, ainda aqui de forma breve, mencionar para você alguns princípios sobre o perdão. O perdão, primeiro, eu preciso dizer a você que o perdão não é um sentimento. Perdão não é algo que você diz assim, eu quero um dia sentir o perdão, eu quero receber esse sentimento do perdão, para que eu possa me reconciliar com a pessoa que me ofendeu ou que eu ofendi. Perdão não é um sentimento. Perdão não é uma porção mágica que você recebe sobre você enquanto você dorme. Perdão é uma decisão. E a primeira coisa que a gente aprende no relacionamento ali de ensino de Jesus com seus discípulos é a oração, o Sermão do Monte. No Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Jesus diz em Mateus de forma muito clara para os seus discípulos que eles precisavam aprender a orar. E uma das formas de aprenderem a orar era dizer o seguinte: Senhor, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como nós temos também aprendido a perdoar a ofensa daqueles que têm nos ofendido de alguma forma. A Bíblia também nos ensina em Mateus 18,15 que se alguém pecar contra nós devemos mostrar a essa pessoa o seu erro e fazer isso de forma particular, mas nós devemos tratar a falha de alguém, a ofensa de alguém acerca da nossa vida, ou acerca de algo que se refere à nossa vida. Mas nós não podemos simplesmente ignorar uma ofensa que nos magoou, que nos atingiu. Então, nós precisamos entender que pessoas maduras são aquelas que sabem e que se apresentam para tratarem ofensas do seu coração e ofensas que porventura você estabeleça ou você gere na vida de alguém. O que uma pessoa ofendida deve fazer? Primeiro, é isso que eu estou te falando. Você deve ter a proatividade de tratar isso. Evite comentar com outras pessoas a respeito da mágoa, do ressentimento que você tem. Evite ficar espalhando mais impressões ou coisas ruins, impressões ruins sobre a pessoa que te ofendeu. Você só vai manter a tua própria alma presa se você ficar só espalhando para outras pessoas o ressentimento que você tem, a mágoa que você tem sobre outras pessoas. Se você ficar simplesmente só falando sobre o seu sentimento para as outras pessoas, você não resolve o problema e você ainda mantém o seu coração prisioneiro daquilo que a outra pessoa fez. Você só vai conseguir manter mágoas no seu coração. Então essa é a primeira coisa, não trate mágoas reproduzindo fala com outras pessoas. Evite comentar isso. Trate diretamente com a pessoa. Não espere que a outra pessoa se arrependa do que ela fez contra você antes que você possa aprender a perdoá-la. Tem gente que diz assim, não, eu só vou perdoar fulano ou cicrano quando ela mostrar arrependimento. Ela nem mostra arrependimento, então como é que eu vou perdoá-la? Mas entenda uma coisa, a pessoa que te ofendeu mostrar arrependimento ou não tem nada a ver, não tem qualquer associação direta com a sua decisão de perdoá-la. Pessoas maduras não esperam que a outra sinalize um arrependimento para que você possa perdoá-la. Jesus disse que se alguém pecar contra nós, se houver uma decisão do seu coração, você deve, diante da posição daquela pessoa, perdoá-la quantas vezes for necessária. Mas isso não significa que eu preciso esperar o arrependimento da outra pessoa. Se o arrependimento de quem me ofendeu vier, ótimo, esse é o melhor dos mundos. Mas se essa pessoa que me ofendeu não demonstrar qualquer nível de arrependimento, a minha decisão, o meu desejo deve ser sempre de perdoá-la. A Bíblia diz
de forma repetida, tanto no exemplo de Jesus como no exemplo de Estevão, lá em Atos 6, que ambos perdoaram os seus ofensores, os seus algozes, perdoaram as pessoas que lhes ofenderam, mesmo antes dos seus ofensores, das pessoas que de alguma forma fizeram coisas contra elas. Eles perdoaram essas pessoas antes que elas pudessem manifestar qualquer tipo de arrependimento. Então, nós queremos para nós a misericórdia e não a justiça que nós às vezes merecemos. Então, se eu quero para mim a misericórdia e não a justiça que eu muitas vezes mereço, eu devo manifestar essa misericórdia e esse perdão também para quem me ofende, para os meus ofensores, para aqueles que de alguma forma fazem coisas contra mim. Então essa é a primeira coisa. Uma outra coisa importante sobre esse princípio do perdão é que nós podemos perdoar pessoas e mesmo assim não restaurar a posição, a estima que aquela pessoa tinha no meu coração. Eu posso perdoar alguém, mas mesmo assim a posição, o conceito que aquela pessoa tinha no meu coração, na minha alma, esse conceito pode não ser restaurado. Isso pode acontecer. Perdoar não significa necessariamente que eu vou restaurar com aquela pessoa um conceito que ela tinha dentro de mim quando ela não tinha me ofendido, antes dela me ofender. O perdão é aplicável em qualquer situação da nossa vida. Não tem uma situação em que o perdão não seja aplicado. Só que a restauração do conceito, da estima, do relacionamento com a pessoa que me ofendeu pode não acontecer. Ah, bispo, mas eu perdoei e o conceito que aquela pessoa tinha no meu coração é o mesmo. Ótimo, esse é o melhor dos mundos. Mas isso pode não acontecer. Voltar ao mesmo nível de relacionamento com alguém que te ofendeu, mesmo após o processo de perdão, é algo possível, é algo que a gente estimula, é algo que nós tornamos como desejável. Mas nós sabemos que isso pode não acontecer. Por que pode não acontecer? Porque aquela pessoa que de alguma forma manifestou uma ofensa a mim, ela pode não mudar de posição. Ela pode não mudar de ações que um dia me ofenderam, ela pode continuar com as mesmas ações e eu não vou me relacionar no mesmo nível com alguém que já demonstrou não ter condições de se relacionar comigo de uma forma saudável. Então eu não vou caçar problemas para mim, eu não vou ficar ali buscando com que aquela pessoa me ofenda de novo. O próprio Jesus declarou certa vez o seguinte: naquilo que depender de vós, tende paz com todos. Então, existem situações que não é possível restaurar a estima e o conceito que a pessoa tinha conosco antes. É prudente se resguardar emocionalmente de alguém que pode nos ferir de novo. Vamos tomar como exemplo, vamos supor que alguém te ofenda, verbalmente, com uma palavra de baixo calão, te xingue lá no seu trabalho, te ofenda verbalmente por alguma brincadeira que ela considera, brincadeira, mas brincadeira entre aspas, que vocês geralmente faziam ali no horário do almoço. A pessoa te ofendeu, você estava sempre envolvido naquele ambiente de brincadeiras ali. Se você perdoou aquela pessoa, mas a pessoa que você perdoou continua dentro daquele ambiente de ofensas, através de algumas piadas, brincadeiras, por que você vai continuar dentro daquele ambiente? Por que você vai continuar se relacionando com aquela pessoa dentro desse ambiente de brincadeiras, entre aspas, e de piadas, sabendo que ela, não mudando o seu comportamento, ela pode voltar a ter a mesma atitude de te ofender? O perdão só é possível mediante santificação. Então a decisão de perdoar é uma capacitação de Deus. A decisão de perdoar é nossa e a capacitação é uma ação de Deus em nós. Mas mesmo assim, você não precisa ficar caçando problemas.
Então, é possível perdoar e não voltar a ter o mesmo nível de relacionamento com a pessoa? É possível, não porque você ainda está magoado, mas porque você está se resguardando diante de uma pessoa ou de pessoas que continuam tendo a mesma atitude. Algumas coisas a gente precisa considerar rapidamente antes de eu encerrar. O perdão é uma decisão, não é um sentimento. Eu quero reforçar isso. Uma outra coisa, abandone todo sentimento de justiça própria. Tem gente que tem um senso de justiça própria que nem ela consegue absorver e ela quer impor isso para outras pessoas. Reconheça que você também é um pecador, reconheça que você também é uma pecadora, reconheça que você também pode falhar com outras pessoas. Se você não consegue ser perfeito, como é que você quer exigir uma perfeição das outras pessoas? Então isso não significa que você deve passar a mão em tudo, significa que você deve exercer uma misericórdia com outros que você gostaria que fosse exercida contigo. Uma outra dica aqui, elimine pela consagração a Deus todo sentimento de vingança, que muitas vezes você tem procurado estabelecer diante de alguém, porque isso cria plataformas, fortalezas malignas na sua vida. Uma outra dica que eu sempre dou para pessoas que precisam perdoar é: ore sinceramente a Deus por pessoas que te ofenderam. Mas é estranho, né? Orar por pessoas que eu estou magoado. Sim, ore por elas. Peça a Deus que tenha misericórdia delas. Ore sinceramente a Deus falando o que você sente em relação a essas pessoas. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai começar a te dar uma imagem diferente sobre essa pessoa. Peça a Deus para lhe mostrar como Ele mesmo vê essa pessoa. Peça a Deus para colocar dentro de você sentimentos que Ele mesmo tem em relação a essa pessoa. E por fim eu quero reafirmar uma coisa que eu falei já no início. Uma coisa que eu já falei aqui no início. Procure não ficar falando sobre a sua mágoa, ressentimento, suas diferenças com outras pessoas, até que você resolva isso, porque isso vai alimentar dentro de você sentimentos ruins em relação a outras pessoas e só ajuda a espalhar coisas que não edificam ninguém. Gente, Isaac, até hoje, ele é símbolo de maturidade na Bíblia, porque dentre várias coisas que eu já mencionei aqui, ele nos ensina que o perdão é a chave para abrir portas de prosperidade. Talvez você esteja cavando muitos poços na sua vida que você não encontra água. Talvez essas águas só vão fluir e brotar desse poço que você com muito suor e esforço tem cavado quando você aprender a perdoar alguém. Isaac cavou poços, não tinha água. Isaac perdoou Abimeleque, Abimeleque perdoou Isaac, e imediatamente veio a notícia de águas que brotaram. Eu sou muito convencido de que o perdão é a chave de prosperidade na vida de pessoas maduras. Eu desejo em Deus que o Senhor possa te ajudar mediante a sua decisão de perdoar alguém para que você prospere em todas as coisas. Lembrando que mágoas e ressentimentos bloqueiam o nosso coração, bloqueiam os nossos corações e bloqueiam também o mundo espiritual contra nós. Semana que vem, se Deus quiser, eu vou falar sobre a quinta e última referência em maturidade de Isaac para nós. Série de reflexões sobre maturidade em Isaac. Semana que vem eu vou falar sobre a quinta e a última. Deus te abençoe. Se você perdeu alguma mensagem aqui dessa série que eu estou falando sobre amadurecimento em Isaac, procure aqui na playlist do canal de YouTube da Quarta Região. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir, em mais um Quarta com o Bispo. Fiquem na paz.